todos. Meus queridos, eu quero nesse momento convidá-los mais uma vez a abrirmos a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 11. Romanos capítulo 11, eu vou ler do verso 25 até o 36. Peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Romanos, capítulo de número 11, do verso 25 ao 36, que nos diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, nesta hora, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui. Nossa súplica, o nosso rogo é que o Senhor continue nos abençoando, iluminando o nosso entendimento, falando aos nossos corações, desta feita por meio da pregação da Tua palavra. Assim nós te rogamos, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, o seu ser, os seus atributos, mais nós nos sentimos constrangidos e ao mesmo tempo motivados a adorar ao Senhor. E isso acontece não somente quando nós estudamos a pessoa de Deus, mas também quando nós estudamos as obras que Deus realiza. Seja na criação, seja na providência ou na redenção, nós ficamos maravilhados com a maneira como Deus cumpre os seus propósitos. Sabemos bem o que é isso, porque nós estamos estudando aos domingos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E veja, queridos, até aqui nós temos aprendido muitas verdades a respeito da obra da salvação. E todo esse conhecimento que, por um lado, nos deixa constrangidos, uma vez que nós somos pecadores indignos de tamanha obra, por outro lado, também este conhecimento nos motiva a adorá-lo. Então, queridos, nós somos motivados a adorar ao Senhor quando estudamos a obra da redenção por quem Ele é e também pelo seu plano maravilhoso de redenção, na maneira como Ele tem realizado este plano no decorrer da história para a nossa salvação. Primeiramente, queridos, eu gostaria de recordar com os irmãos, com os amigos que aqui se encontram, o contexto
desta porção que nós acabamos de ler da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O contexto da igreja de Roma, basicamente, queridos, era que os judeus haviam rejeitado a Cristo e agora a oportunidade havia sido passada para os gentios. A igreja era composta, na sua grande maioria, por cristãos gentios, enquanto que os cristãos judeus eram muito poucos. E na igreja de Roma, talvez já tivesse ali iniciado uma atitude dos gentios com respeito aos judeus de menosprezo, ou talvez de superioridade, ao ponto de eles imaginarem que Deus já havia excluído Israel do seu plano de salvação. Deus já tinha deixado Israel de lado para sempre. E que o apóstolo Paulo vem trabalhando aqui neste capítulo 11, e é interessante porque nós vimos que ele dedica essa seção da carta do 9, 10 e 11, esses capítulos são dedicados à questão da relação de Israel dentro do plano da redenção e também do futuro de Israel. Uma outra forma de nós dividirmos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é basicamente em duas partes: a parte doutrinária, que termina aqui no capítulo 11, e a parte que é mais prática da carta, que começa no capítulo 12, certo? Mas veja, aqui nós temos estudado no capítulo 11, primeiro que Paulo mostra que a rejeição de Israel, do verso 1 ao verso 10, não foi total, foi parcial. Por quê? Porque ainda haviam judeus remanescentes fiéis que criam no Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte da carta, que nós também vimos aqui, Paulo esteve mostrando que essa rejeição não foi final, ou seja, era uma rejeição temporária, do verso 11 ao verso 24. E dessa forma, queridos, Paulo vem trazendo esse assunto à baila e vem esclarecendo a mente, ao coração daqueles irmãos da igreja de Roma e também ao nosso coração. É interessante, queridos, porque em resposta à ideia de que os judeus foram excluídos totalmente, Paulo vai apresentar alguns argumentos que nós vimos aqui. Primeiro, Paulo, ele usa o argumento pessoal. Ele diz: Deus não rejeitou os judeus totalmente porque eu sou judeu. E isso é um sinal de que Deus não rejeitou a Israel. Por quê? Porque a conversão é um ato soberano de Deus. Foi Deus que me converteu. Segundo, ele declara que sempre houve um remanescente fiel dentro de Israel. Sempre houve. Ele cita como exemplo aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal lá no Antigo Testamento. Terceiro, ele diz também que os judeus são descendentes dos patriarcas a quem Deus fez promessas. E em quarto, ele também vai dizer que não há nenhuma dificuldade de Deus reenxertar os israelitas na boa oliveira, porque Deus é poderoso para fazer isso, e também porque Deus já fez coisa mais difícil ainda, se assim podemos dizer, que foi enxertar ramos que não são naturais, ramos de oliveira brava, no caso, enxertar os gentios na aliança, no seu povo, ok? Então Paulo aqui, meus queridos, quando nós chegamos a essa porção, ele vai trazer um esclarecimento a respeito do futuro de Israel. Eu sei que esse é um assunto bastante debatido, há muitas interpretações a respeito do futuro de Israel, mas aqui nós temos um texto que vai nos mostrar o que é que Deus tem para Israel no que diz respeito ao seu futuro. E Paulo começa anunciando a existência de um mistério com respeito ao futuro de Israel. Veja que ele diz aqui no verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos. E aqui, com base nesse versículo 25, eu queria destacar 3 verdades para a nossa compreensão. Primeiro, nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo, ele estava sim autorizado a revelar este mistério. O apóstolo Paulo, ele de fato fazia parte do corpo apostólico, e como tal, como apóstolo, ele recebia revelações de Deus a respeito dos planos redentores de Deus para a humanidade. Então, Paulo recebeu revelações a respeito desses mistérios de Deus, no que diz respeito à redenção, que outros apóstolos não receberam. Porque Deus não usa apenas uma única pessoa, Ele usa várias pessoas. Então, como nós sabemos, eram 12 apóstolos, com o apóstolo Paulo. E Deus então revelou coisas a um que não revelou a outro. E aí, quando nós reunimos toda esta revelação que foi dada por Deus aos seus servos, nós temos basicamente a escritura do Novo Testamento. E uma das muitas contribuições que o apóstolo Paulo nos traz é referente ao futuro de Israel, que nós não vamos encontrar, nos demais autores bíblicos. O que mais chega perto do que Paulo vai nos ensinar aqui é uma passagem que o Senhor Jesus Cristo disse que Israel seria pisado entre as nações até que o tempo dos gentios se completasse. Está lá em Lucas capítulo 21. Essa é a referência que chega mais próximo daquilo que Paulo vai nos trazer aqui. Uma segunda verdade é que nós também precisamos compreender essa palavra mistério. Na Bíblia, significa algo que o homem não é capaz de saber, a menos que o Senhor o revele. Então, mistério nas Escrituras é algo que nós não somos capazes de saber, a menos que recebamos da parte do Senhor uma revelação. Então, o mistério era algo que estava oculto, porque as pessoas não podiam compreender por si mesmas, mas que Deus, através dos seus servos inspirados, agora estava dando a conhecer a todos. Uma terceira verdade que também devemos destacar do verso 25, é que Paulo tinha 2 razões pelas quais ele julgava que era importante tratar este assunto com a igreja de Roma. Que ele entendia como sendo importante trazer a revelação desse mistério para aqueles irmãos. Primeiro, ele vai dizer: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a este mistério. Em seguida, ele vai dizer: para que não sejais presumidos em vós mesmos. Então, aqui nós temos o quê? 2 razões que o apóstolo Paulo nos traz para revelar este mistério concernente ao futuro de Israel. Primeiro, o desejo que Paulo tinha de que aqueles irmãos pudessem, de fato, compreender este assunto. Que eles não fossem ignorantes a respeito dessa questão, que eles não errassem com respeito a essa questão. Por isso que ele vai dizer: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Em outras palavras, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês errem no que diz respeito a esse assunto. Eu quero que vocês aprendam a respeito daquilo que Deus ainda tem para Israel. Segundo, também para que os cristãos ali de Roma, os cristãos gentios, não tivessem uma atitude de se ensoberbecer concernente aos judeus, não se achassem superiores aos judeus. Por isso que ele vai dizer: para que não sejais presumidos em vós mesmos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não pense você, cristão gentio, a nação de Israel foi a nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram o Messias. Entretanto, eu, que sou gentio, criei nele.
Logo, devo ser melhor, Deus deve ter visto em mim alguma coisa que seja superior àquilo que os judeus têm. Então, eu devo ser melhor de alguma forma. Por isso que Deus me trata dessa forma. E assim, queridos, eles poderiam se arrogar. Então, o apóstolo não queria que eles fossem ignorantes quanto a esse mistério e também que eles não caíssem nesse erro de se ensoberbecerem. Segundo, Paulo então, após anunciar a existência desse mistério, ele revela o mistério, ele pronuncia o mistério aqui no verso 25 e no comecinho do verso 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Veja, em que consistia o mistério que o apóstolo Paulo está falando aqui? O mistério que Paulo revela é o futuro de Israel, que no futuro Israel se voltará para o Messias e fará parte da igreja. Certo? Obviamente, nós vamos entender como isso acontece. Se nós prestarmos atenção, Paulo ele já vinha dando indicações do retorno de Israel à oliveira, certo? Por exemplo, lá no verso 12, Paulo mencionou a plenitude dos judeus. Ele disse assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. No verso 15, Paulo falou sobre o restabelecimento de Israel, dizendo: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E ainda, nos versos 23 e 24, Paulo fala sobre o reenxerto da nação de Israel, usando ali a analogia da figueira. Ele diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza ela oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são seus ramos naturais. Eu falei a analogia da figueira, mas é a analogia da oliveira. Então, com base aqui nesses versículos, você vai perceber que Paulo já vinha deixando claro que havia a possibilidade de uma plenitude, de um restabelecimento, de um reenxerto da nação de Israel. Só que agora Paulo, ele fala como é que isso vai acontecer. Primeiro, Paulo vai destrinchar aqui o mistério. Ele vai esmiuçá-lo, ele vai esclarecê-lo. Primeiro, ele fala que o endurecimento de Israel é provisório. Ele diz assim, que veio o endurecimento em parte a Israel. Veja, o plano de Deus foi colocar Israel de lado temporariamente para mostrar misericórdia a favor do resto do mundo, a favor dos gentios. Ou seja, o endurecimento de Israel que Paulo estava vendo nos seus dias e que nós também vemos hoje, ele é em parte. Ok? O endurecimento de Israel é o castigo por eles terem rejeitado ao Senhor Jesus Cristo. Ao rejeitarem o Messias, Deus não só destruiu Jerusalém quanto aquele evento que aconteceu ali no ano 70, como castigo de Deus contra eles, como também Deus os puniu, como Paulo também falou aqui em versículos passados, com um espírito de entorpecimento. Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, essa é a realidade que os judeus se encontram atualmente.
eles se encontram endurecidos até o dia de hoje. Por isso que é tão difícil você ver um judeu, inclusive nos nossos dias, crendo em Jesus Cristo. Existe, mas é difícil. E é uma quantidade ínfima se comparado a toda a nação. Certo? Então, Paulo diz aqui que esse endurecimento ele é temporário. Ele vai acabar. E quando é que esse endurecimento vai acabar? Em segundo lugar, Paulo diz que esse endurecimento vai acabar quando vier a plenitude dos gentios. Veja que ele diz aqui, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O endurecimento de Israel é em parte, porque ainda há judeus que creem e que se convertem a Cristo, mas com relação à nação é uma minoria. O endurecimento também é em parte porque ele é temporário, ou seja, ele vai até um determinado momento, especificamente até a entrada da plenitude dos gentios, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. E o que é que significa a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios significa o tempo em que o número dos gentios eleitos será completado. Os gentios estão entrando agora no reino de Deus, enquanto que os judeus estão endurecidos, até chegar o número completo dos gentios, que só o Senhor sabe, porque foi Ele mesmo quem determinou. Então, quando o número dos gentios se completar, Deus vai se voltar para os judeus novamente. Terceiro lugar, então, quando forem libertos do endurecimento, ocorrerá a restauração de Israel. Veja o que Paulo diz aqui: veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Quando o endurecimento for removido, muito embora Paulo não diga explicitamente aqui, mas os judeus serão convertidos ao Messias. E isso será o restabelecimento ou o reenxerto da nação de Israel no povo de Deus, na igreja. E acontecerá que todo Israel será salvo. Todo Israel aqui, é importante deixar claro, não significa cada judeu individualmente, mas uma grande parte ou até a maioria do povo de Israel, certo? Então, só para que fique claro para os irmãos, quando a Bíblia diz todo Israel será salvo, não significa cada judeu vai ser salvo, mas uma grande parte, ou talvez até a maioria deles, se voltará para Cristo, quando a plenitude dos gentios entrar, ser completada, e Deus se voltar para ele. Então, muitos serão salvos, certo? Agora, note que quando Paulo ele revela esse mistério, ele logo se apressa para citar passagens das Escrituras que servem de base para aquilo que ele está falando. Porque depois de dizer que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios chegasse, ele vai citar textos do Antigo Testamento. Ele cita Isaías 59, 20. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Ele cita Jeremias 31, 33 a 34. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então essa revelação dos mistérios consistia em Deus dar a Paulo o entendimento de profecias que já estavam lá no Antigo Testamento, e como essas profecias elas iam se aplicar ao presente e ao futuro. Veja, era assim que Deus estava revelando ao apóstolo Paulo. Parece que essa revelação desse mistério era uma espécie de iluminação de Deus para o apóstolo Paulo e para os demais autores inspirados a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque se eu fosse ler Isaías 59, 20 e Jeremias 33, 31,
33, eu jamais viria lá o que o apóstolo está mostrando aqui. Eu só sei agora que esses textos falam a respeito da conversão futura de Israel, porque o apóstolo Paulo diz, porque Deus revelou ao apóstolo Paulo. É por isso que ele era um apóstolo inspirado, ele era um apóstolo infalível. É por isso que nós também temos que ler o Antigo à luz do Novo. E qual é o sentido da profecia, não é? Paulo havia dito quando aconteceria a restauração, não é? Essa restauração seria quando a plenitude dos gentios fosse então completada. E aí ele diz: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quando nós olhamos esses versículos aqui, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que o libertador virá de Sião. Essa é uma referência à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Em segundo lugar, o que ele diz também é que ele virá para desviar Jacó da sua impiedade. Ou seja, parece ser uma alusão justamente à questão do perdão dos pecados, da expiação do pecado da nação de Israel. Terceiro, o libertador viria para estabelecer a aliança de Deus, que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, inclusive de perdão de pecados. Então, quando nós olhamos para essas profecias que o apóstolo Paulo cita aqui, nós chegamos a esta conclusão. O libertador, ele virá para conduzir o povo de Israel ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão de pecados, conforme as promessas da aliança. Isso deixa claro que a salvação de Israel é a salvação do pecado, e que é pela fé nesse libertador, que é Cristo. E é assim que vai acontecer a restauração de Israel. Então, tendo anunciado o mistério, tendo revelado aqui o mistério, em terceiro lugar, Paulo afirma que a restauração acontecerá por dois motivos. Dois motivos especificamente. Ele vai mostrar aqui, pela eleição e pela misericórdia de Deus. Por que Deus vai restaurar Israel? É porque eles são um povo melhor do que os outros? Não. É pela misericórdia e pela eleição. Primeiro, pela eleição de Deus. Veja que ele vai dizer no verso 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, veja como o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma avaliação do povo judeu de forma contrastante. Por um lado, Paulo diz eles são inimigos, por outro, eles são amados. Nós precisamos compreender essa passagem. Ou seja, por um lado, os judeus, eles são inimigos porque, além de rejeitarem o Evangelho, eles estão se colocando contra a conversão dos gentios. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, o quanto ele foi perseguido pelos judeus, justamente por conta da mensagem que ele trazia do Evangelho, de que inclusive os gentios agora podiam fazer parte da aliança de Deus com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. Por outro lado, Paulo vai falar que os judeus também eles eram amados por causa dos patriarcas. A razão pela qual Deus não abandonou a nação de Israel de vez foi por amor aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Deus os amou e fez uma aliança com eles, inclusive prometeu a eles que o Messias viria por meio deles e eles serão um canal pelo qual as nações seriam benditas. E o amor de Deus não se limitou aos patriarcas, mas também à sua descendência.
Por amor a eles, Deus elegeu dentre os israelitas, muitos foram salvos, muitos ainda serão salvos. Então, eles são amados quanto à eleição por causa dos patriarcas, muito embora, no momento, eles sejam inimigos por causa do Evangelho. Pois o fato é que Deus, Ele nunca volta atrás nas suas dádivas, no seu chamado. Tanto as dádivas como o chamado de Deus são irrevogáveis. Verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus, aqui as dádivas de Deus, são privilégios que Deus concedeu à nação de Israel. Então lá no capítulo 9, do 4 ao 5, se você observar, você vai ver ali várias dádivas que Deus deixou para Israel. Quais foram? A eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, deles descendem o Cristo segundo a carne. Então, foram dons que eles receberam da parte de Deus, lá na antiga dispensação. Quanto ao seu chamado, o chamado de Deus também ele é irrevogável. Deus chamou Abraão e seus descendentes para serem uma bênção para todo mundo. Então, Deus, ele quis, na sua soberania, realizar esta salvação, incluindo também, não somente pessoas de todas as nações, mas também justamente daquela nação com a qual ele começou a sua aliança, Abraão e sua descendência. Então, por enquanto, a nação de Israel está endurecida, mas quando se completar a plenitude dos gentios, Deus levará uma grande quantidade de judeus à salvação. E por que isso vai acontecer? Porque Deus é imutável na sua fidelidade. Nós podemos confiar que Deus ele não muda, os seus dons e os seus chamados são irrevogáveis. Em segundo lugar, a restauração de Israel acontecerá também pela misericórdia de Deus. Em que sentido a misericórdia de Deus? Acompanhe comigo a partir do verso 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. A desobediência, queridos, humana e a misericórdia divina se revelam tanto na experiência dos gentios, como na experiência também dos judeus. A diferença, queridos, aqui é clara, é que enquanto Deus já mostrou e tem mostrado misericórdia para com os gentios desobedientes que se arrependem, Ele ainda vai mostrar no futuro a sua misericórdia com aqueles judeus que no futuro se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Então, o versículo 32, ele meio que sintetiza o argumento quando Paulo diz assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, a desobediência aqui, queridos, é comparada a esse calabouço no qual Deus encarcerou todos os seres humanos. Na verdade, eles se encarceraram, por conta dos seus próprios pecados. Tanto judeus quanto gentios estão perdidos, estão presos neste calabouço. E somente a misericórdia de Deus é que pode livrá-los dessa situação. A desobediência humana é a prisão da qual nós somos libertos pela misericórdia de Deus. E assim, queridos, nós chegamos ao fim, vamos dizer assim, dessa sessão onde Paulo trata especificamente a respeito dos judeus no plano da redenção e do futuro de Israel. Ok? E nós também vamos concluir aqui
a primeira grande parte da carta aos Romanos. Porque nós vamos perceber que Paulo aqui, ele vai fechar essa primeira grande parte de uma forma maravilhosa. Porque depois de ele fazer toda essa exposição de 11 capítulos, nos quais o apóstolo Paulo ele vai destrinchar a salvação de uma forma tão maravilhosa, preciosa, detalhada para nós, diante desse plano tão grandioso de redenção que Paulo descortinou para os seus leitores, ele não tem outra coisa a não fazer senão glorificar a Deus, adorar a Deus por esse plano maravilhoso. Quando ele contempla o plano da redenção, Paulo, ele cai de joelhos e ele passa a adorar a Deus, porque não tem outra coisa a fazer senão exatamente isso. Então, veja só aí a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, muitas vezes quando nós contemplamos as obras da criação, quando nós vemos as riquezas naturais desse nosso planeta, os oceanos, os rios, as florestas, a diversidade de plantas, de cores, de cheiros, de sabores, meus queridos, nós somos impulsionados, nós somos movidos a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor por quem Ele é, pelos seus atributos, pelas suas obras. É ou não é? É o que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui, mas ele não está contemplando as obras da criação, ele está contemplando a obra da redenção. Quando ele chega ao fim aqui da sua exposição aqui, da obra da redenção, então ele passa a louvar a Deus, a reconhecer a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Paulo reconhece que essa sabedoria e esse conhecimento são muito profundos. Muito profundos. Ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo passa a louvar a Deus ao contemplar a obra da salvação, porque ele percebe quão profundo e quão maravilhoso é o conhecimento, a sabedoria do nosso Deus. Bem como ele também percebe a riqueza dessa sabedoria e desse conhecimento ao realizar esta obra tão graciosa. E Paulo ainda vai adiante, ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos. Ou seja, os planos de Deus são planos insondáveis. Por quê? Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Veja, nós não somos capazes de desvendar sozinhos os planos de Deus. Precisamos que Ele nos revele na sua palavra. Por exemplo, o plano de salvação. Quem é o ser humano que poderia por si mesmo concebê-lo, conhecê-lo? Quem poderia elaborar um plano tão perfeito? Paulo conclui dizendo assim: quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, a maneira como Deus executou esse plano de salvação, os caminhos que Ele traçou para alcançar o seu objetivo de salvação. Meus queridos, são inescrutáveis. Nós não somos capazes de pegar sozinhos.
o homem mais inteligente que possa existir nesse mundo não é capaz de prescrutar, de conhecer por si mesmo esses caminhos. Você já pensou, se fôssemos nós que elaborássemos o plano da salvação? Muito provavelmente nós elaboraríamos um plano de salvação baseado nas obras, baseado no comportamento. Deus fez exatamente o oposto. Deus elaborou a sua salvação pela graça. E se nós estivéssemos no lugar de Deus na hora de executar o plano de salvação, será que nós seríamos capazes de fazer o que Ele fez? Será que nós seríamos capazes de enviar o nosso único filho para morrer por pecadores, para salvar esses pecadores? Certamente não. E aí, queridos, só nos resta dizer como o apóstolo Paulo: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E ainda no verso 34 e 35 ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Certamente ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Pois o próprio Deus nos diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não somos capazes de conhecer a mente de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Paulo diz assim: e quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus não tem conselheiro porque Ele não precisa de conselheiro. Nós precisamos, mas Ele não. Sobre o que nós aconselharíamos a Ele? Me diga. Qual seria a contribuição que eu e você poderíamos dar a um ser perfeito em sua sabedoria, infinito em sua sabedoria, em seu conhecimento? Então, queridos, nós não chegamos a Deus para dar conselhos, para dizer como é que Deus tem que agir. Nós nos aproximamos dele para ouvir os seus conselhos. Ele é o nosso conselheiro. 35, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. Tiago mesmo vai dizer lá no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Ou seja, tudo que nós temos provém de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vieram dele. Ele não está nos pagando por algo que nós fizemos para Ele. Não, é dádiva. Isso é dádiva, é graça do doador. Não é mérito. Então Paulo vai concluir no verso 36 dizendo assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja, queridos, nesse versículo 36, um versículo simples, mas é um resumo. É um resumo, a essência de tudo aquilo que a Bíblia revela a respeito de Deus. 3 afirmações curtas, mas cada uma delas é repleta de significados. Dele são todas as coisas, ou seja, todas as coisas pertencem a Ele. Ele possui tudo que existe é propriedade de Deus. O mundo, o cosmos, as estrelas, os planetas, os anjos, os homens e tudo que Ele criou. Por meio dele são todas as coisas, ou seja, todas as coisas existem neste mundo e vieram a existir por meio da ação soberana de Deus.
Ele não somente criou, mas também sustenta todas as coisas pela sua providência, pelo seu cuidado. Então, por meio dele elas foram criadas, por meio dele elas são mantidas. Para ele são todas as coisas, ou seja, a finalidade de tudo existir, o propósito pelo qual ele criou todas essas coisas, todas as coisas existem para ele, para glorificá-lo. Não é à toa que Paulo termina justamente dizendo: a ele seja a glória. Isto é, justamente porque todas as coisas são de Deus, vieram à existência por meio dele e são para ele, que somente a ele pertence toda a glória. Então, veja, queridos, é por isso que não há espaço para o nosso orgulho, para o nosso desejo de receber glória, porque toda a glória pertence a ele. Então, Paulo diz: a ele seja a glória deve ser dada a Deus, por quem ele é merecedor, ele é digno, porque ele é inigualável, ele é incomparável, ele é único. E diante desse Deus, a nossa atitude também deve ser a mesma do apóstolo Paulo: reverência, humildade, admiração, submissão, louvor, gratidão. E assim, queridos, eu queria apenas concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, devemos ser humildes e não podemos agir de maneira arrogante com respeito à salvação e às bênçãos de Deus. Esse texto, querido, nos mostra o quanto é fácil para nós pecadores nos orgulharmos daquilo que nós recebemos e que não temos mérito nenhum. Inclusive, tal atitude pode ser vista na questão da própria salvação. Queridos, eu acredito que muitas vezes, mesmo dentro de igrejas que seguem uma teologia calvinista, há muitas pessoas que ainda pensam na salvação em termos de obras. Por mais que tais pessoas não digam isso com todas as letras, mas muitas vezes a atitude, o orgulho, a soberba que elas demonstram em relação a si mesmas, em relação à sua salvação, à sua condição espiritual, como que revela essa teologia de obras. Segundo, devemos à salvação das nossas almas a fidelidade e a misericórdia de Deus. Queridos, se somos salvos é por causa da misericórdia de Deus. É justamente porque Deus não escolheu nos dar aquilo que nós merecemos. Se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Então é misericórdia dele a causa de nós não sermos condenados, mas salvos. Por outro lado, também somos salvos pela fidelidade de Deus. Podemos ter certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar, ele vai completar. Podemos ter certeza de que todas aquelas promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas vão se cumprir, especialmente aquela promessa maravilhosa de que se o pecador se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Ele tem a vida eterna. Não podemos duvidar. Deus, ele é fiel. Ele não volta atrás nas suas promessas. Terceiro, devemos deixar claro que Paulo não está aqui defendendo a restauração nacional de Israel. Em nenhum momento aqui você vai perceber no texto o apóstolo Paulo afirmando que Israel vai ocupar as fronteiras da terra prometida. Em nenhum momento você vai ver aqui o apóstolo Paulo afirmando que os judeus vão voltar em grande número para a Palestina. Em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo afirmando que Jesus vai vir e vai se assentar em um trono em Jerusalém e vai exercer um governo por 1000 anos literais.
Paulo está aqui tratando a respeito do futuro de Israel, mas você não vê Paulo falando nessas coisas. Por quê? Porque não é o futuro de Israel. O futuro de Israel é esse aqui. Esse é o texto que fala a respeito do futuro de Israel. E o que Deus tem para Israel, meus queridos, é salvação. Como eu disse, não significa salvação para cada um deles, mas a grande parte deles vai ser salvo. Certo? E quando eles se converterem a Jesus Cristo, eles vão se tornar igreja, como eu e como você. Quarto, devemos aproveitar essa oportunidade para evangelizar, porque é o tempo. Veja, Deus está agindo entre as nações. A plenitude dos gentios ainda não chegou. Enquanto Israel permanece endurecido, os gentios não estão endurecidos, mas sim abertos a ouvir o Evangelho. Razão pela qual você vê nos nossos dias milhares e milhares deles sendo convertidos pelo mundo afora. O que é que isso significa, queridos? Significa que é uma oportunidade que nós temos de levar o Evangelho, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, de dar testemunho, de usarmos os recursos que nós temos para fazer com que a palavra de Deus chegue até aos ouvidos daqueles que são incrédulos. Quinto, devemos ser tomados pelo mesmo sentimento do apóstolo Paulo após aprendermos as verdades tão preciosas a respeito da redenção. Veja, queridos, meditar no Evangelho deve nos levar a sentir o que Paulo sentiu aqui. É o meditar no plano de Deus, na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, que faz com que as nossas emoções mais profundas se despertem em nosso coração. Eu me lembro que em uma aula no seminário, um aluno fez uma pergunta ao nosso professor, o Paulo Brasil, e a pergunta foi a seguinte. Ele perguntou: pastor Paulo, qual seria o espaço para as emoções no culto? Essa foi a pergunta que ele fez. Qual seria o espaço para as emoções no culto? E o pastor Paulo respondeu dizendo assim: há espaço para emoções no culto, mas somente aquelas que são produzidas pela palavra de Deus. Há espaço para emoções no culto, mas para aquelas que são produzidas pela palavra de Deus. Não se trata de uma indução psicológica feita por um animador de culto que busca induzir o povo a um êxtase emocional, com uma música agradável para provocar as emoções. Não se trata disso. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nos ensinamentos dela, no plano de salvação, na perfeição de Deus, os seus atributos, as suas obras, meus queridos, isso deveria mexer conosco. E se não mexe é porque tem alguma coisa errada. Isso deveria mexer com o meu e com o seu coração, meus queridos. Por fim, devemos nos submeter à palavra de Deus e silenciar diante dela. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos o péssimo hábito de falar de coisas que nós não conhecemos. E você vai ver muitas pessoas criticando a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, dizendo: não, se for assim, Deus é injusto. Veja, quem somos nós para dizer como é que Deus tem que agir? Quem somos nós para querermos ser conselheiros de Deus? Quem somos nós para, meus queridos, falar de coisas que nós não sabemos? O que nós devemos fazer é orar ao Senhor e dizer: Senhor,
os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus planos não são os teus planos. A minha forma de fazer as coisas não é a tua forma de fazer as coisas. Então, por favor, Senhor, me ajude a entendê-la, a entender os teus planos, a entender a tua palavra. Antes de você abrir a boca para criticar, busque se submeter à palavra com humildade, aprender dela, aprender o que Deus está lhe ensinando. E que possamos, meus queridos, também ter essa atitude de humildade diante dos mistérios do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.